Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Essa é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá para abençoar a sua vida. É bom, mais uma vez, podermos nos reunirmos para glorificarmos e louvarmos o nome do Senhor. E hoje vamos estar meditando num texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 15, versículo 15 e 16. Eu te convido a meditar comigo nessa mensagem extraordinária a qual Jesus está conversando com os seus amigos. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 15, versículo 15 e 16. E assim vem nos dizendo a palavra do Senhor. Eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigo, porque o amigo que tudo ouvi do meu Pai, lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vá e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam até o fim, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Algumas coisas que nós certamente temos uma dificuldade de entender de Deus. E isso é o seu projeto de chamado, de escolha. Nós podemos ver que na época de Abraão havia muitos homens, mas Deus escolheu Abraão. No tempo de Noé havia muitos homens e Deus escolheu Noé. Havia muitos dos filhos de Jessé e Deus escolheu Davi. Havia muitos seguidores de Jesus e Jesus escolheu 12. Havia grandes homens na época do apóstolo Paulo, mas Deus escolheu o apóstolo Paulo. E a gente poderia perguntar, o que essas pessoas tinham de comum? O que havia nessas pessoas para que houvesse essa tão extraordinária escolha do Senhor? Bem, uma das coisas é clara: integridade, amor, fidelidade. Era algo que nós víamos em todos eles. E hoje eu quero dizer para você algo também muito especial. Muitas das vezes nós perguntamos sobre a escolha de Deus nos dias de hoje. Veja que o Senhor Jesus Cristo está com seus discípulos e Ele está literalmente no seu último sermão e Ele começa a usar a expressão a qual Ele diz: olha, eu já não vos tenho chamado de servo, porque o servo não sabe o que faz o vosso Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que o Pai me falou eu tenho anunciado para vocês. E aí Ele coloca um fator: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. A verdade é que Deus não tem plano B. Quando Ele precisava instituir o mundo em si, quando Ele queria criar uma família, a qual essa família pudesse ser aquela que ia se formar o seu povo, Ele escolhe Abraão, homem íntegro, reto, temente a Deus, cheio de fé. No momento em que a terra em si estava literalmente devassa e perdida nos seus pecados, o Senhor escolhe o Senhor escolhe Noé, um homem íntegro, reto, temente a Deus. Quando o povo de Israel solicita um rei, e o Senhor então dá a eles o rei Saul, quando o rei Saul, em muitas das vezes em que ele não obedeceu à vontade do Senhor, então o Senhor diz: encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. Então, quando nós olhamos os fatores a quais Deus veio a escolher essas pessoas, nós precisamos entender algo também nessa noite. É que Deus nos escolheu, e nos escolheu com um propósito,
para que nós possamos também dar frutos, frutos de integridade, frutos de fidelidade, frutos de amor, frutos de obediência, frutos em tudo aquilo que nós viemos fazer. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é, por Deus não ter um plano B, Abraão foi a sua primeira escolha, Noé foi a sua primeira escolha, Davi foi a sua primeira escolha, e cada profeta foi a sua primeira escolha. Paulo foi a sua primeira escolha para levar o evangelho aos gentios. E por que nós estamos falando isso? Eu queria dizer que você também é a primeira escolha de Deus. Nesse tempo moderno, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, aonde o mundo em si tem sido assolado por tantas coisas, por tantos fatores, por tantos meios, você já parou para pensar que você é a primeira escolha de Deus para a salvação da sua família? Você é a primeira escolha de Deus para a salvação deste mundo. Você é a primeira escolha de Deus para a mudança. Você é a primeira escolha de Deus para que um grupo a qual não conhece possa se aproximar do Senhor. Você é a primeira pessoa de Deus para glorificar o nome do Senhor. Então você é uma escolha. E se Deus não tem, e a Bíblia nos mostra isso, que Ele não tem um plano B, você é a primeira escolha. Você não foi escolhido simplesmente para ser mais um entre muitos do que existem por aí no mundo, mas você foi escolhido especificamente porque você é esse um que Deus conta, que dê fruto, esse um que Deus conta para mudança de vida, esse um que Deus conta para fazer coisas extraordinárias. Irmãos, mesmo nesse período de tantas dificuldades, eu tenho ouvido testemunhos maravilhosos de irmãos que estão conseguindo reunir as suas famílias, que estão conseguindo reunir amigos, que estão conseguindo reunir pessoas, marcando horas, e nesse horário, através de meios de alguns aplicativos, eles conseguem compartilhar a palavra, eles conseguem ter tempos de oração, eles conseguem fazer um momento de uma devocional, e é isso o que Deus fez por nós. Você é a escolha de Deus, e quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. A grande diferença é que quando Deus escolhe, Ele dá os motivos, Ele gera os meios, Ele dá os recursos, Ele faz as coisas acontecer. Então a única coisa que nós precisamos entender é que o Senhor é o maior interessado para que as coisas aconteçam e para que o nome dEle venha a ser glorificado. Se você então é essa escolha, apenas se coloque diante dEle com integridade, com amor, com ação de graça, com compreensão, com fidelidade, e Deus vai te usar. Você é essa escolha, a primeira escolha de Deus. Deus te abençoe, irmãos. Essa é a Hora Nazarena, um devocional da Igreja de Nazareno no Tauá para abençoar a sua vida. Continue orando, buscando, se colocando diante do Senhor, que certamente Deus fará grandes coisas através da sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã. Lembre, você é o escolhido de Deus.